Bom dia, prezado amigo senador Ciro Miranda, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Muito obrigado pela acolhida e devo também pedir desculpas, porque, na verdade, já deveria ter vindo ao Senado já há muito mais tempo. Mas como tínhamos aí, entre outras coisas, uma série de obras em conclusão em 12 estados diferentes, obras relacionadas com a Copa do Mundo, naturalmente só tive a honra, a alegria e o prazer de aqui estar presente nesse momento. Mas muito obrigado a Vossa Excelência, prezada senadora Vanessa Graziotin, muito obrigado pela sua presença, prezado senador Flecha Ribeiro, senadora Lídice da Mata, creio que teve que se retirar, mas estava aqui conosco até há pouco, prezado Toninho Nascimento, secretário nacional de futebol, prezado João Luiz, nosso chefe de gabinete, senhoras e senhores. O Brasil atraiu os dois maiores eventos esportivos do planeta: a Copa do Mundo para 2014 e as Olimpíadas para 2016. Eu vou concentrar a minha intervenção mais sobre a Copa do Mundo, porque é o evento mais próximo, é aquele que está merecendo o acompanhamento e a atenção maior do Poder Legislativo, inclusive do Senado, da imprensa, da população. E nós teremos, naturalmente, oportunidade de debatermos os preparativos das Olimpíadas em outra ocasião, salvo, naturalmente, a provocação legítima, se houver, das senhoras senadoras e dos senhores senadores. Voltemos, portanto, à Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o maior evento do planeta. Há estatísticas que apontam que nos dois últimos episódios, na Copa do Mundo da África do Sul e na Copa do Mundo da Alemanha, só a partida final desse torneio foi acompanhada por mais de 3 bilhões de telespectadores em todo o mundo. A previsão, portanto, é que no Brasil se repita de forma ampliada essa audiência de mais de 3 bilhões na partida final e de aproximadamente 40 bilhões de telespectadores acumulados ao longo do evento, que dura aproximadamente um mês. A Copa do Mundo não é apenas um evento esportivo, do esporte mais popular, do mais difundido, do mais universal, que é o futebol. A Copa do Mundo é também uma grande oportunidade para o país que a realiza, para o país que a acolhe. A Copa do Mundo, segundo estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas, em cooperação com a consultoria norte-americana Ernst Young, intitulado Impactos Socioeconômicos dos Grandes Eventos no Brasil, só a Copa do Mundo tem potencial para gerar 3.600.000 empregos no Brasil. Bom dia, senadora Ana Amélia. A Copa do Mundo tem também capacidade de agregar à economia do Brasil, ao produto interno bruto do país, ao longo do seu ciclo maior, até 2019, pelo menos 0,4% ao ano ao PIB do Brasil, senador Flecha Ribeiro. A Copa do Mundo também
projeta a imagem, a influência e o poder do país. Não apenas a Copa, mas os grandes eventos em geral. Recentemente, quando alcançou o direito de organizar as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, o Japão foi motivo de editoriais em jornais de todo o mundo que apontavam, inclusive um grande jornal brasileiro, que apontavam que o grande objetivo do Japão, ao buscar organizar as Olimpíadas de 2016, aliás, os dois grandes objetivos do Japão seriam os seguintes. Primeiro grande objetivo, organizar as Olimpíadas de 2020 para retomar o dinamismo de uma economia estagnada há décadas. Seria esse o primeiro objetivo. E o segundo objetivo seria exatamente o de retomar o protagonismo do Japão diante do crescimento do protagonismo chinês na Ásia e no mundo. E se examinarmos as razões mais profundas e mais duradouras que levaram países como África do Sul, Alemanha, entre outros, a abraçar projetos como as Copas de 2010 e a de 2006, sempre encontraremos, além da festa do futebol, além do momento único vivido pelo mundo durante a Copa, também a tentativa de projetar imagens, de reafirmar projetos ou de sepultar e deixar no passado as cicatrizes indesejáveis na história desses países, naturalmente a da Alemanha em relação à Segunda Guerra e a da África do Sul em relação ao apartheid. Portanto, o Brasil tem, ao organizar a Copa do Mundo, vários objetivos a alcançar, além do objetivo esportivo imediato e mais legítimo, que é ganhar o campeonato de uma modalidade esportiva na qual nós temos excelência. O Brasil é o único país do mundo a participar de todos os torneios, de todas as Copas. O Brasil é o único país do mundo a ganhar 5 em 19 torneios disputados. Chegamos ao segundo lugar em 2, ao terceiro em mais 2 ou 3, e chegamos também em quarto lugar em mais 1. Ou seja, o Brasil sempre foi um protagonista importante desse esporte. Podemos nos considerar, portanto, uma potência em matéria de futebol. Aliás, há um estudioso francês, o senhor Pascal Boniface, que escreveu várias obras sobre a geopolítica do esporte e do futebol, que diz uma coisa muito interessante. O conceito clássico de país reúne 3 exigências. Um país precisa ter uma população, um território e um governo. Sem um desses elementos, você não constitui um país. Mas, acrescenta o senhor Boniface, o conceito moderno de país vai além dessas 3 condições. Um país, para se afirmar no cenário mundial, precisaria, segundo o estudioso francês, que tem um livro, 2 livros, aliás, um chamado A Mundialização do Futebol e o outro chamado A Terra é Redonda como uma Bola. E segundo ele, um país precisaria, além de um governo, de um território e de uma população, de uma seleção nacional de futebol. Sem uma seleção nacional de futebol, diz o estudioso francês que um país não alcança o reconhecimento universal como país.
E diz ainda que, para afirmar a sua presença como país, precisaria de participar de um grande torneio internacional de futebol. Um campeonato mundial ou pelo menos um campeonato continental. E é esse esporte com essa dimensão que realiza no Brasil a sua 20ª competição mundial. E no Brasil, o futebol tem particularidades que não encontra no mundo. Não apenas a particularidade da forma de jogar o futebol, do estilo de jogar o futebol, descrito tão bem por Gilberto Freire nas suas obras, por Mário Filho na sua obra O Negro no Futebol Brasileiro. O futebol também contribuiu para a conformação da nossa identidade. Se nós buscarmos na identidade do país e na identidade dos estados brasileiros, vai surgir o futebol, ou um clube de futebol, como uma marca importante de cada estado e de cada país. Recentemente, uma pesquisa promovida por um banco espanhol sobre a marca mais conhecida no mundo da Espanha, a marca espanhola mais conhecida não foi um banco, uma indústria, um líder político, foi um clube de futebol. Foi o Real Madrid. Mas provavelmente o Barcelona ande ali por perto. E é possível que, se nós fizermos uma pesquisa sobre as grandes marcas do Rio Grande do Sul, provavelmente o Grêmio e o Inter aparecerão com muito destaque, porque são marcas muito presentes e muito difundidas em todo o mundo. E o que aconteceu com o futebol no Brasil? O futebol no Brasil foi muito além de uma modalidade esportiva. O futebol no Brasil configurou-se como uma plataforma de promoção social dos jovens, pobres, mestiços, negros, mulatos. Deu a essa população as suas primeiras celebridades. Em todo o Brasil, quando um jovem, pobre, mestiço, negro, foi reconhecido, valorizado, adotado com carinho pelo povo, foi pelo futebol. Nós pudemos, desde o Fränderhacht, lá em São Paulo, autor do primeiro gol numa competição que o Brasil venceu, que foi o Campeonato Sul-Americano de 19, e encontraremos também o Fausto, jovem maranhense, que destacou-se na Copa do Uruguai de 30, o Domingos da Guia, o Leônidas da Silva, e mais recentemente Garrincha, Pelé, Didi e tantos outros. A história dos clubes brasileiros, como o Vasco da Gama, para defender o seu direito de escalar jogadores negros, quando isso não era permitido. O Palmeiras, em São Paulo, discriminado por seu clube dos italianos pobres, também discriminados na São Paulo dos anos 20 e 30, que falava mais italiano do que português, mas era uma população também pobre, discriminada pela elite rica de São Paulo. Então o futebol foi abraçado e pode-se dizer hoje, presidente Ciro Miranda, que o futebol é uma das poucas instituições no Brasil surgidas e que se consolidaram sem o forte apoio das duas construtoras de instituições no país, as duas entidades capazes de construir grandes instituições no Brasil, o Estado, por um lado, e o mercado, por outro lado. Quando o
futebol surgiu, quando os grandes clubes se transformaram em instituições de massa, e o Estado abordou em 1940, com a criação do Conselho Nacional de Desporto pelo presidente Getúlio Vargas, o futebol já era uma instituição consolidada no país. Os grandes clubes já tinham sua história, seus ídolos. E a presença do mercado é ainda um fenômeno mais recente. Até os anos 80, a televisão sequer transmitia os jogos de futebol. Aliás, os clubes não permitiam que a televisão transmitisse jogos para não subtrair público dos estados. Eu conversava recentemente com o Léo Batista, que foi durante muito tempo apresentador, até hoje apresenta alguns programas da TV Globo, e ele dizia que muitas vezes eles foram expulsos do Maracanã pela diretoria dos clubes de futebol, que não queriam a transmissão dos jogos, porque isso podia tirar público e eles não recebiam pagamento pelos direitos de transmissão. O patrocínio, o direito de transmissão é uma coisa recente no Brasil. Então, o mercado também é uma presença recente. E o Brasil ajudou a tornar o futebol esse esporte universal. O futebol poderia ser mais um esporte anglo-saxônico, como o rugby, como esse futebol praticado nos Estados Unidos, como o cricket, que são esportes populares em alguns países, mas longe de ter a universalidade que tem o futebol. O Brasil organiza pela segunda vez a Copa do Mundo, já havia organizado em 1950, com êxito, que não foi completo porque perdemos a final para o Uruguai. E agora organizamos pela segunda vez. Creio que o Brasil, ao receber a Copa do Mundo, recebeu porque já trazia credenciais para tanto. Sei que nós, mais do que o governo, o país está submetido a uma onda de críticas de uma parte da imprensa nacional e da imprensa internacional, que olham com lupa as nossas deficiências, as nossas mazelas, as nossas deformidades, que não são poucas nem são pequenas. Só devem ser cotejadas pelas mazelas e pelas deformidades do mundo. Colocar as nossas sobre a mesa e omitir os problemas que o mundo enfrenta também não é correto e também não é justo. E as nossas virtudes não aparecem. O Brasil é um país que hoje é a 7ª economia do mundo. Superamos economias tradicionais como a da Inglaterra, a da Itália, entre outras. O Brasil é um país com uma economia hoje não apenas grande, mas complexa e com excelência em algumas áreas muito importantes para nós e para o mundo. Nós temos a agricultura mais competitiva do planeta, mesmo submetida à concorrência predatória das 2 maiores agriculturas do mundo, a europeia, que não é uma agricultura de mercado, é uma agricultura de servidores públicos, subsidiados pelos seus governos, e a agricultura norte-americana, que vai no mesmo caminho. Eu posso falar de perto desse problema porque enfrentei esse debate quando o Congresso discutiu o Código Florestal e vi a ação dos interesses comerciais da agricultura da Europa e dos Estados Unidos financiando poderosíssimas organizações não governamentais para degradar a imagem da agricultura e da pecuária do Brasil. Infelizmente, felizmente, não houve êxito nessa campanha. Felizmente, o Brasil conseguiu aprovar uma legislação compatível com a preservação ambiental e com a produção da agricultura
da pecuária e da agroindústria. Mas nós também não tivemos reconhecido no momento desse debate as virtudes da nossa agricultura, da nossa pecuária e da nossa agroindústria. O país só foi atacado de dentro e de fora. As editorias de meio ambiente dos jornalões do Brasil, repicando ou repicadas pelos grandes jornais internacionais. Então, nós vivemos isso. Nós não temos, por exemplo, aqui, ao longo de 16 mil quilômetros de fronteira, senadora Vanessa Graziotin, uma reivindicação territorial de um vizinho. Não há quem nos acuse de ter usurpado um palmo de terra de nenhum dos nossos 10 vizinhos, quando na própria Europa e no mundo ninguém consegue manter em paz 30 quilômetros de fronteira. Recentemente estive na Europa e vi lá uma notícia da construção de um muro separando a Bulgária da Turquia, porque aquelas populações não conseguem conviver em paz. Um país que há 2 anos sediou a Eurocopa. Quem acompanha futebol sabe que há 2 anos a Ucrânia abriu em Kiev a Copa Europeia de Seleções. E hoje é um país cindido por lutas, guerras civis, separatismos ou nacionalismos, ou seja lá o que se denomine, o fenômeno político e social que ocorre na Ucrânia nesse momento, além dos outros conflitos que se espalharam pela Europa. Nós temos 8 mil quilômetros de litoral, sem que uma única ilha, senador Ciro Miranda, um único rochedo seja reivindicado por ninguém. Quando nós examinamos o mapa do mundo, são reivindicações de ilhotas e de rochedos que guardam, abaixo da linha d'água, algum tipo de riqueza, de petróleo, de gás, e os países em disputa por essas áreas. Aqui, nós não temos, ao longo de 8 mil quilômetros, nem um pequeno atol, nem uma ilha que seja disputada pelo Brasil e por qualquer país do mundo. É claro que no mundo de hoje, tão marcado por disputas, por secessões, por buscas de afirmações nacionais, de alteração de fronteira, para o Brasil, essa é uma vantagem muito grande. Além da ausência dos ódios nacionais que varrem o mundo inteiro, nós temos orgulho da nossa origem civilizatória, dos nossos irmãos indígenas, africanos, europeus, que compuseram aqui um povo essencialmente mestiço, não apenas no sangue, na cultura, na identidade. Nós temos autoridade para combater e enfrentar o ódio racial, religioso e nacional. E creio que isso também nos dá credenciais. O Brasil hoje comanda ou está presente nas principais missões de paz do planeta. O maior exército mobilizado pela ONU hoje é comandado por um brasileiro. A principal tropa mobilizada no Haiti é composta de brasileiros. A força de paz que patrulha o litoral do Líbano é da Marinha do Brasil. Então, é preciso, portanto, considerar a capacidade, as habilidades e a legitimidade do Brasil, que, com todo respeito pela Copa do Mundo e pelas Olimpíadas, nós temos muito orgulho da Copa e das Olimpíadas, mas o Brasil já fez coisas mais importantes e mais difíceis do que Copa do Mundo e do que a Olimpíada, com todo respeito pela Copa e pela Olimpíada. A construção do país foi uma jornada muito mais difícil. Então, nós vamos entregar a Copa do Mundo, vamos realizá-la com êxito. Claro que há dificuldades, é evidente que há, como houve nesse esforço em todo o mundo. Os estádios, nós já tivemos 6 prontos para a Copa das Confederações. Teremos os outros 6 integrando os 12 estádios para a Copa do Mundo. Um evento teste foi realizado com êxito ontem, no penúltimo estádio, que era
a arena do Atlético Paranaense, no jogo amistoso entre o Atlético e o Corinthians, e o último teste oficial será no domingo, no jogo entre o Corinthians e o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Os aeroportos, as obras de ampliação também estão sendo entregues, as obras de mobilidade urbana também, que eram obras do PAC, também estão sendo realizadas. As manifestações que muitos propagam como se fosse o fim do mundo, as manifestações no Brasil, as manifestações pacíficas são protegidas pela Constituição. Não há por que temer manifestações pacíficas. As manifestações violentas são coibidas pela Constituição. São proibidas por lei. Em nome de direitos ou de reivindicações, ninguém pode matar, como se matou um cinegrafista no Rio de Janeiro, ninguém pode agredir, ninguém pode depredar patrimônio público ou privado. Isso não pode acontecer. Agora, a manifestação pacífica é legítima e não tem por que haver preocupação com isso. O que não pode ser tolerado é o ato de violência, é a substituição da busca do direito pela imposição de uma agenda pela força. No Estado de Direito, a ordem democrática precisa ser defendida. Quando você vive sob um regime de exceção, você pode legitimar determinadas ações. Agora, quando o país vive sob ordem democrática, você não tem por que tolerar a ruptura da ordem democrática. Isso não corresponde à luta pela consolidação da democracia. Não é legítimo que cada um queira impor a sua agenda através da força. E quem não pode reunir força para impor a sua agenda? Para a agenda existem as ações pacíficas e a representação do povo, o Congresso, as assembleias, as câmaras municipais, o Poder Executivo, o Judiciário, como recurso para essas reivindicações legítimas. Portanto, senhoras senadoras, senhores senadores, eu, naturalmente, aguardo, as questões a serem levantadas, me coloco à disposição para responder a todas. Agradeço a atenção do Senado e digo que o país, com a cooperação do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras, vai realizar, sim, uma Copa do Mundo à altura da melhor expectativa do mundo e do Brasil. O país que já acolheu recentemente a Rio+20, uma grande conferência de meio ambiente. O Brasil que realizou recentemente uma grande festa. Mas o Brasil vai ter problemas em receber 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de turistas nacionais. Quero destacar só a seguinte informação. Durante o Carnaval, o último que nós realizamos no Brasil, só 3 cidades brasileiras, o Rio de Janeiro, Salvador e Recife, receberam 6 milhões de visitantes. Só 3 cidades. Portanto, não há por que haver qualquer tipo de pânico para a recepção a 3 milhões de turistas brasileiros e 600 mil turistas estrangeiros. Muito obrigado mais uma vez.